Olá, é um grande prazer e uma grande responsabilidade estar aqui com vocês mais uma vez hoje, para a gente conversar sobre o Espiritismo. Hoje, se isso é possível, meu coração ainda está mais cheio de amor e mais cheio de gratidão em estar aqui, porque hoje a gente vai conversar sobre a minha obra preferida no Espiritismo, em toda a vida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falo que é o livro que eu mais estudo, e cada vez que eu estudo eu percebo o quão pouco eu sei, o quanto eu deixei passar, quantas oportunidades eu deixei passar e eu perdi, né, de não pôr em prática. O Evangelho segundo o Espiritismo é um convite contínuo, é um chamado contínuo, para que a gente se aproxime dos ensinamentos do Cristo, para que a gente busque a nossa reforma íntima. E buscando a reforma íntima, a gente está buscando também a reforma coletiva. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que Janete começou na semana passada, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3 que é intitulado Há muitas moradas na casa do meu pai. E ele começa com a citação do Evangelho de João. Eu vou ler essa citação, tá? Para a gente contextualizar o capítulo que a gente vai estudar. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Isso é lindo, né, gente? Jesus nos convida a estar no lugar dele. E ele diz que há muitas moradas, que quando ele não estiver mais aqui, ele vai estar em outra morada, preparando essa morada pra gente. Isso nos leva a um dos itens que a gente vai estudar hoje, que é o item 6. E o item 6, ele fala do quanto é precipitado e o quanto é pequeno, por assim dizer, a gente julgar que a humanidade inteira reside encarnada na Terra. Já paramos para pensar como a gente usa a palavra humanidade para justificar os nossos atos falhos? A gente fala assim, eu errei porque eu sou humano. Eu cedi a uma tentação porque afinal de contas eu também sou humano. A gente confunde muito a humanidade com a humanidade encarnada na Terra, né? A gente não fala assim, eu errei porque eu ainda estou encarnado, eu errei porque eu ainda estou em evolução, eu errei porque eu sou humano. E quando a gente fala desse jeito, a gente restringe a humanidade apenas aos espíritos encarnados aqui na Terra. Eu faço muito isso. Então, se a gente pensa que a humanidade toda está na Terra e desconsidera que a humanidade está ocupando todo o universo, na verdade, diversos mundos, inclusive enquanto desencarnados nós também somos humanos. Kardec traz que isso é como fazer uma analogia de uma grande metrópole já é grande, né? Mas de uma metrópole, considerar toda a população daquela metrópole, analisando apenas as pessoas que estão internadas em tratamentos de saúde, em manicômios ou hospitais, ou aqueles que estão encarcerados em presídios, em penitenciárias. É a gente tomar o todo por uma parte muito pequena e por uma parte que ainda é muito falha, que ainda é muito frágil, que ainda é muito adoecida. Então, essa é uma análise muito fraca, né? Nós somos humanos quando encarnados, nós somos humanos quando desencarnados, quando primitivos, quando em evolução, quando mais evoluídos. A humanidade é muito mais do que apenas o visível aqui na Terra. Tomar a humanidade pelas pessoas encarnadas na Terra é um equívoco e é uma temeridade. Dentro dessas moradas que o Evangelho de João traz e que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec faz essa análise no Evangelho segundo o Espiritismo, são apresentados os mundos. Hoje a gente vai falar sobre o mundo de provas e expiações, que por acaso é onde residimos atualmente, aqui na Terra que nós estamos. Kardec traz no item 13, sobre os mundos de provas e expiações, quem são os habitantes desses mundos. Nós temos aqui seres primitivos, e nós temos aqui seres espíritos, né? Primitivos, e nós temos aqui também espíritos com um grau um pouco maior de evolução, considerando os primitivos ainda, né? Que são mais instintivos e mais selvagens.
um pouco mais evoluídos e que vieram exilados de outros mundos que progrediram. Vamos pegar como exemplo a Terra e Capela? Então, na Terra, nós temos os espíritos primitivos, eles já estavam aqui, eles sempre estiveram aqui. E temos os exilados de Capela, quer dizer, eles estavam em um mundo que já estava evoluindo mais, que estava avançando em evolução, com um grau de aprimoramento intelectual e científico que nós ainda não alcançamos. E por não alcançarem a evolução deste mundo, de Capela como exemplo, eles vieram para a Terra, ou nós viemos para a Terra, né? Como saberemos, vieram para a Terra. E estão em contato, vivendo com esses mundos primitivos. Isso explica porque algumas civilizações, mesmo há séculos, né, há milênios, elas mostravam um grau de conhecimento intelectual e científico tão alto. São os espíritos que vieram exilados de outros mundos que já tinham esse grau de evolução. Então aqui, no mundo de provas e expiações, esses espíritos que vieram exilados, que vieram de outros mundos, que já tinham esse grau de conhecimento, de evolução, inclusive de evolução moral, se comparado aos que moravam aqui, em contato com os problemas naturais e ambientais que temos aqui, as dificuldades, digamos assim, não problemas, as dificuldades ambientais e naturais que nós temos no Brasil, em contato com a vivência com espíritos encarnados, ainda em grau de evolução menor do que eles estão espiando desculpa, eles estão espiando as suas falhas, eles estão em prova, que é um dos caminhos também para a evolução espiritual. E ao mesmo tempo que eles estão sofrendo essas expiações, eles estão ajudando, nós estamos ajudando mutuamente a que os seres menos evoluídos, os seres ainda em grau de evolução mais atrasados, eles possam chegar a um grau maior. Então é como uma pessoa mais instruída ajudando uma pessoa menos instruída. Nenhum dos dois ainda no grau que precisa chegar, mas já há um grau de evolução diferente. E Deus é muito sábio, né? Então, mesmo entre nós, a gente espia as nossas falhas, a gente espia, enfim, nossas experiências equivocadas em ajuda, em caridade, em amor a quem precisa ainda do que a gente tem a dar. A gente acha que é tão pouco que a gente tem, mas sempre tem alguém que precisa, mesmo esse pouco que a gente tem. Assim como ocorreu com os mundos de onde esses espíritos vieram, a Terra também está passando por esse processo de evolução. Todos os mundos estão passando por esse processo de evolução. A Terra está chegando num período, né, mais próximo, limítrofe, para deixar de ser um mundo de provas e expiações e passar a ser um mundo regenerador. E aí, nesse processo, onde queremos estar? Queremos continuar na Terra? Queremos acompanhar a evolução do planeta? Queremos acompanhar a evolução do orbe? Creio que queremos, mas o que estamos fazendo para acompanhar essa evolução? O que estamos fazendo para merecer e para construir essa evolução? Ou seremos nós os próximos exilados a um outro mundo de expiações e provas para ir lá contribuir com os nossos irmãos e viver experiências parecidas com a que vivemos hoje, por não termos aproveitado essa oportunidade? Creio eu que por estarmos aqui buscando esse aprimoramento, que por estarmos buscando na fonte desse estudo, do estudo desse livro, a inspiração para vivermos, para nos reformarmos, para evoluirmos, para crescermos, para nos aproximarmos daquela morada lá que Jesus disse que está arrumando para a gente, é porque a gente está querendo progredir. Toda semana, né? Atualmente a gente faz o Evangelho no Lar aqui em casa e eu peço muito, eu conduzo prece, e eu peço muito que o nosso estudo ele não seja apenas um estudo, que o nosso estudo seja uma fonte de onde possamos beber a instrução para a prática e que nós também tenhamos força, sabedoria e coragem para pôr em prática o que a gente estuda aqui. E a mesma coisa que eu desejo à minha família. No estudo do Evangelho no Lar, eu desejo a vocês, que também são minha família, para que a gente possa beber na fonte dos ensinamentos de Jesus e buscar nele a sabedoria, a força e a coragem, porque não é fácil, para seguir os exemplos. E lá, ó, namorada que ele está preparando pra gente. Grande beijo, fiquem com Deus.